Boa tarde, agora 1h44. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a 4ª audiência pública territorial do Plano Diretor, realizada em Bom Sucesso. No encontro foram debatidas propostas para o desenvolvimento de uma região que reúne 5 bairros da zona norte da cidade. Confira na reportagem de Sérgio Costa. A 4ª audiência pública territorial aconteceu no bairro de Bom Sucesso, área de planejamento 3.1. São 5 bairros, além de Bom Sucesso, Manguinhos, Ramos, Olaria e Complexo da Maré, ou seja, 280 mil habitantes. A audiência reuniu representantes da sociedade civil, da prefeitura, moradores e vereadores. A ideia foi discutir a revisão do plano diretor, um instrumento importante para traçar novas metas para a próxima década na cidade. Uma realização da Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esta é a 12ª audiência que a Câmara lidera, sendo a 21ª audiência de todo o processo de revisão do plano. A Prefeitura realizou 9 encontros públicos, com a participação presencial e virtual da população no ano passado. A AP3, na minha opinião, deve ser o carro-chefe do plano diretor. É uma região que há muito sofre com falta de infraestrutura urbana, com o debate da mobilidade. Nós perdemos muitas linhas de ônibus aqui. Tem a precariedade tanto da Transbrasil, que não está terminada, quanto da linha férrea. Enfim, problemas que se acumulam na região. O representante do IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, fez uma leitura independente do que está sendo proposto. Analisou o potencial construtivo, gabarito e uso. O secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, disse que é preciso reforçar o conceito de promoção de melhoramento territorial para o desenvolvimento urbano. O grande desafio é despertar o interesse para o investimento nesta área, perto da região central da cidade, hoje limitada por barreiras físicas que impedem a integração com outras áreas. Nos deixa bastante preocupados o fenômeno que a Zona Norte, a AP3, aqui os bairros da Leopoldina, eles estão muito próximos da área central de empregos de atividade econômica e aqui mesmo tem empregos e atividade econômica, mas a gente observa um esvaziamento e edições anteriores do plano diretor queriam mudar isso e não conseguiram mudar. Então nós entendemos que isso tem muito a ver com a dinâmica do solo urbano. Outras áreas acabam capturando o interesse, acabam tendo uma dinâmica imobiliária melhor e essa área vai ficando esvaziada. Já os vereadores destacaram que não houve avanço na área, nos planos diretores anteriores, enquanto o processo de favelização cresceu. Existem muitas diferenças sociais dentro de uma mesma região. Os moradores ressaltaram que faltam itens de qualificação do território, saneamento básico, áreas verdes e de lazer. Foi muito importante a participação popular nessa audiência, foi muito esclarecedor. A gente entende que precisa ter o potencial construtivo para que as áreas que estão degradadas, principalmente que beiram ali a Avenida Brasil, precisam ter mais estímulo, atrair o mercado imobiliário. Eu não sou contra isso. Contanto que tenha saneamento, a gente melhore as vias públicas, que hajam parques mais verdes, mais lazer, principalmente mais segurança nessa região. E dentro de instantes começa mais uma sessão plenária aqui no Palácio Pedro Ernesto. Veja alguns dos projetos que estão na pauta das discussões de hoje. Projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo que cria o Parque Municipal de Inhoaíba, na zona oeste da cidade. Projeto de lei que torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows e eventos culturais no município do Rio de Janeiro. Projeto de lei que cria política municipal de pessoas desaparecidas, incluindo crianças, adolescentes, jovens e idosos. Projeto de lei que prevê a obrigatoriedade da contratação de seguro-garantia em todos os contratos de obras públicas e de fornecimento de bens e de serviços na cidade do Rio de Janeiro. E também o projeto que cria o Programa Municipal de Iniciação Profissional no Setor Público, destinado ao primeiro emprego para os jovens na faixa entre 14 e 24 anos de idade.
A gente fala agora da série de homenagens que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, recebeu no Rio de Janeiro. Entre elas, a do título de cidadão honorário do Rio de Janeiro. Participaram da solenidade o presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado, o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro. A repórter Simone Braga acompanhou. A solenidade aconteceu no Tribunal Pleno da Justiça do Rio de Janeiro. Na sessão solene, o ministro Gilmar Mendes foi homenageado pelos seus 20 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal com a medalha comemorativa do aniversário de 90 anos da Justiça Eleitoral do Estado do Rio. A entrega da medalha foi feita pelo presidente do Tribunal Eleitoral Regional do Rio de Janeiro, desembargador Elton Martinez de Carvalho. A medalha comemorativa do aniversário de 90 anos da Justiça Eleitoral do Estado do Rio é destinada a personalidades do mundo jurídico que contribuíram de forma efetiva para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Diversas autoridades estiveram presentes, entre elas o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do estado, Cláudio Castro. Durante a cerimônia, o ministro recebeu a medalha Tiradentes e o título de cidadão do estado. As homenagens foram entregues pelo presidente da Alerj, André Siciliano, e o governador do Rio. O ministro Gilmar, além de ser um dileto amigo e conselheiro, é o nosso decano da Suprema Corte, né? E é importante quando a gente reconhece o trabalho de alguém que tem muitas vezes coragem para tomar decisões que não sejam politicamente corretas ou que não sejam o que a maioria quer. Isso é muito importante no judiciário, porque assim a gente também constrói democracia, né? Gilmar Mendes também foi homenageado pela Câmara Municipal com o título de cidadão honorário do município, que foi entregue pelo prefeito Eduardo Paes e o presidente da Câmara, Carlos Caiado. A homenagem completa é ao decano Gilmar Mendes, ministro do STF, em que aqui está reunido o prefeito da cidade, participando dessa homenagem, o governador do nosso estado, o presidente do TJ, como eu citei o nome, presidente do Tribunal de Contas do município, presidente da Alerj, enfim, várias autoridades aqui nessa cerimônia, poder homenagear o ministro Gilmar Mendes por tudo que tem feito, né, pelo nosso Brasil, em especial, obviamente, no nosso estado, em defesas importantes, né? Inclusive o nosso estado vive numa recuperação fiscal. Acho que essa homenagem à cerimônia, acho que é uma cerimônia muito relevante. Eu estou completando agora no dia 20 anos de Supremo Tribunal Federal. E houve essa iniciativa cooperativa, colegiada no Rio de Janeiro, que muito me sensibiliza. Na Câmara do Rio, uma outra homenagem. O desembargador Luiz Eduardo Canabarro recebeu a maior honraria do município do Rio de Janeiro, a medalha Pedro Ernesto, uma iniciativa do vereador João Mendes Jesus. A homenagem foi um reconhecimento pela trajetória do desembargador no Poder Judiciário. Graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes em 1989, Luiz Eduardo Canabarro foi representante e fundador da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, no Sul Fluminense. Foi também diretor do Fórum de Volta Redonda e presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, no Sul Fluminense. O vereador João Mendes Jesus e o desembargador Luiz Eduardo Canabarro comentaram a homenagem. Tem um trabalho profundo, profícuo por todo o Estado. Ele é um dos desembargadores que cria, de fato, para o sistema judiciário, entidades, construção de novas, digamos assim, entidades que fazem o trabalho da justiça funcionar em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, a escolha do Dr. Canabarro é, para mim, uma honra e saber da grande relevância que ele tem para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Me deixa muitíssimo contente, ainda mais nessa solenidade que você faz nesse prédio histórico de um Pedro Ernesto, uma figura ímpar do nosso país, da nossa cidade, e eu fico muito feliz em poder receber essa honra, essa homenagem, e poder também receber meus amigos aqui que vieram me prestigiar, vieram prestigiar o Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro. Isso me deixa muito feliz.
Nesta terça-feira, 14 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Em lembrança à data, o Palácio Pedro Ernesto está com uma iluminação especial. E o Hemorrio lançou uma nova campanha para tentar atrair mais doadores. A repórter Mari Rosadas tem os detalhes. Para promover o gesto e incentivar os cariocas a doarem sangue, o Hemorrio está lançando nesta terça-feira a campanha Ingresso Solidário, em parceria com empresas de entregas, cinemas, aplicativos de transportes que estão dando descontos e brindes até durarem os estoques a quem contribuir. O Metrô Rio também está distribuindo passagens de ida e volta a quem vier doar na Rua Frei Caneca, número 8. Este é o Junho Vermelho, mês mais importante para esse movimento que salva vidas todos os dias. E nesta ocasião também está sendo lançado um aplicativo do Hemorrio que, entre outras funcionalidades, dispõe de uma carteirinha de doador. Os estoques do Hemocentro estão 20% abaixo do considerado ideal. Em janeiro e fevereiro tivemos um número de casos muito alto por causa da variante Ômicron, né, que é altamente contagiosa. Tivemos um mês de abril também ruim, porque tivemos a Semana Santa e o Carnaval de forma consecutiva, né? Que não acontece nunca. E também tivemos agora, no mês de junho, que a gente esperava e espera ainda que haja uma recuperação, tivemos novamente um aumento, que ainda não é como de janeiro e fevereiro, mas um aumento, todo mundo está verificando um aumento no número de casos que atrapalha consideravelmente a doação. O Hemorrio funciona de 7 da manhã às 6 da noite e a sede do Poder Legislativo Municipal, Palácio Pedro Ernesto, foi iluminada ontem e será hoje novamente na cor vermelha, em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado neste 14 de junho. Vamos lá doar, gente. E a Câmara Municipal do Rio celebrou o Dia de Portugal, comemorado em 10 de junho. O cônsul-geral, João Marco de Deus, recebeu o título de cidadão honorário. E o presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, Flávio Alves Martins, foi condecorado com a medalha Pedro Ernesto. A iniciativa foi da vereadora Tereza Berger. A cantora portuguesa Neymara Coelho abriu a solenidade promovida pela vereadora Tereza Berger em comemoração ao Dia de Portugal e do poeta lusitano Luís Vaz de Camões. Contra os canhões, o deputado estadual Luiz Paulo Correia disse que a iniciativa reforça os laços entre os países. A vereadora Tereza Berger faz muito bem e estreitar os laços Brasil-Portugal. O cônsul-geral adjunto de Portugal no Rio de Janeiro, João Marco de Deus, foi homenageado com o título de cidadão honorário. É uma honra e uma dupla alegria porque hoje celebramos aqui Portugal, primeiro, e na ocasião também tiveram a gentileza a vereadora Tereza Berger teve a gentileza desta iniciativa da concessão do título de cidadão honorário. Enfim, é uma formalidade porque eu já sou de coração cidadão carioca da gema, não é? Há já quase 5 anos. Já o presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, o professor titular da UFRJ, Flávio Alves Martins, foi condecorado com a maior honraria da cidade do Rio, a medalha Pedro Ernesto. Em primeiro lugar, agradecer à vereadora Tereza Berger pela iniciativa e também a todos os seus pares pela aprovação. Eu me sinto extremamente honrado, não apenas por saber que é a maior honraria, mas porque leva o nome de um político que fez o diferencial na nossa cidade, que foi o Dr. Pedro Ernesto. Para a reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, os homenageados têm um papel fundamental na relação entre Brasil e Portugal. A vereadora Tereza Berger lembrou que há 16 anos comemora o Dia de Portugal na Câmara e que é uma alegria homenagear personalidades ligadas ao país. Hoje é um dia muito especial para a comunidade portuguesa, luso-descendente, e eu diria que para todos os portugueses que falam o nosso idioma. E são muitos, espalhados pelo mundo todo. Então, Dia de Portugal, Dia das Comunidades e Dia do nosso pai da língua portuguesa, que é Camões. Então, é uma data importantíssima. E, coincidentemente, caiu também no dia do aniversário de Fernando Pessoa, meu poeta português predileto. E eu me despeço de vocês. A primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @Câmara Rio e às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã.